Ainda bem que foi na primeira pergunta que caiu já. Assim não corta a entrevista. Hello, people! E aí, Aline, vamos tentar de novo? Vamos ver. Acho que agora vai, hein? Agora foi. Olá, agora sim. Eu acho que era alguma coisa com a minha conexão que não estava dando match pra gente ficar juntas. Sem problema, mas a gente, enfim, pelo menos foi no início, a gente agora consegue continuar com a live. Gente, primeira pergunta da Ana foi qual a maior Isso, mentira que contaram sobre direito para mim. E eu estava respondendo que é quem não vem de família jurídica, né, de advogados, isso. não consegue se tornar advogado. O que é mentira. Sim. Estava contando que eu não tenho parentes advogados. Aham, O único parente advogado que eu tenho é um primo, que é bem aham, próximo de idade meu. E assim, ele nem mora no Brasil atualmente, ele está morando na França. aham, Ele foi para a França porque, enfim, dentro da área que ele se especializou, é o que fazia mais sentido para ele, enfim, fazer, ir para o exterior. aham. Mas dentro do direito, tem essa questão, né, que parece que se você não vem de uma família que tem uma longa tradição jurídica, você não vai conseguir, de alguma forma, se estabelecer na profissão. E que, Uhum, portanto, para você só sobraria o concurso público. E foi com esse tipo de mentalidade que eu entrei na faculdade de Direito, aham. né? E acho que isso também tem muito a ver com as circunstâncias de como entrei. Se você me permitir contar um pouquinho. Porque, Claro, fica assim, super à vontade, esse espaço é seu. Conta pra gente. é, eu não sou uma pessoa que nasceu querendo ser advogada. Uhum. Se você perguntasse para mim, criança, o que eu queria fazer da vida, eu diria para você que eu queria ser cientista. Uhum. Eu queria ser cientista, que eu queria ser escritora. Por Tudo a quê? ver com PI. PI a gente já sabe que você já tinha escolhido, né? Só não talvez o caminho jurídico. Exatamente. Porque eu, desde criança, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de ler. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Sempre fui muito, muito, muito curiosa. Uhum. E eu era tão, enfim, curiosa, que o meu avô, percebendo que eu era muito agitada, muito hiperativa, na época não se falava de hiperatividade, né? Aham. Ele resolveu me ensinar a ler em casa. Então, eu aprendi a ler com 4 anos. Então, por isso que desde pequena eu queria também ser escritora. Porque desde pequena eu tive esse amor pelos livros. Que chique. Eu só fui decidir ser advogada lá no ensino médio. Eu fiz o ensino médio técnico profissionalizante no Cefet do Rio. Aham. E eu não venho de uma família com muito dinheiro. E eu pensei, cara, é inviável fazer uma graduação integral, como é o caso da engenharia. E Entendi. também, eu não sei se eu quero seguir isso, porque, assim, dentro do Cefet do Rio, eu tive cálculo diferencial integral no ensino médio, que é uma matéria do ciclo básico da engenharia. Dificílima, né? Aham. E eu falei, cara, não sei se eu quero isso pra minha vida, não tenho certeza. E aí, na época, eu fiquei pesquisando faculdades que não fossem de período integral, que eu pudesse fazer para poder trabalhar também, né, enquanto estivesse fazendo a faculdade. Porque esse foi o pensamento, né, de não fazer uma faculdade integral, ter a possibilidade de trabalhar enquanto estudava, Uhum. e que tivessem alguma coisa a ver com, com os skills que eu tinha. E eu estava muito assim, perdida e tal, até que eu fiz um teste vocacional e mostrou que dentro das faculdades que não eram integrais, eu tinha vários skills que eram ligados ao direito. Eu resolvi fazer direito por isso, por causa de um teste vocacional que eu fiz de ensino médio. Nossa.
Ou Aham. seja, não foi assim por vocação, nossa, sempre quis ser Sempre quis ser. advogada. Não, não Aham. foi isso. E eu entrei, aí na época eu pesquisei qual eram as melhores faculdades de direito que tinha no Rio, públicas. E eu prestei vestibular na época, gente, o Enem, ele, ele era uma coisa nova, né? Então, tinha Enem, mas o Enem na época não permitia você não fazer vestibular, ele só cortava a primeira fase de alguns vestibulares. Uhum. Então, eu fiz vestibular para todas as públicas do Rio e escolhi para a UERJ, que na época era a pública mais bem avaliada do Rio. Uhum. E eu entrei na UERJ num período muito interessante, que era o período que a UERJ estava implementando cotas. Eu fiz o segundo vestibular de cotas. Ah, uhum. E assim, foi interessante, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Porque eu saí de um ambiente de escola pública, que apesar de ser muito diverso, era um ambiente que eu me sentia acolhida, Uhum. para um ambiente de UERJ em que metade da minha turma achava que a outra metade não merecia estar ali. Nossa, situação, né? Quando que foi isso? O ano? 2004. 2004. Aham. E as pessoas não escondiam as opiniões delas. Não era uma coisa assim, velada, Sim. né? Quem veio de escola pública como eu, e eu não era cotista, entrei pela concorrência geral, porque as pessoas acham que é só ser negro, Sim. indígena, PCD, ouvindo de escola pública que você entra pela cota. Não funciona assim. Na realidade, o que acontece é que tem esse critério, mas também tem o critério socioeconômico. E na avaliação da UERJ eu não era pobre o suficiente para fazer jus às cotas. Aham. Então, A eu fiz classe média sofre, né? Tipo, não, né? Não tá lá no, Não, porque assim, no... na época, o critério, me lembro muito bem, era de que a unidade familiar não poderia ganhar mais do que um salário mínimo. Sim. Uhum. Então, eu tinha 4 pessoas morando na minha casa, os meus Não pais, eu e meu dava mais. irmão. Então, teria que todo mundo viver com salário mínimo. Se não fosse isso, eu não tinha direito à cota. Ou seja, a pessoa tinha que Uhum. ser realmente bem, Sim. bem pobre. E convenhamos que o salário mínimo, né? Uma vergonha, né? Assim, Sempre foi. para quatro, né? Tipo, somando. Nossa. Uhum. Então, eu entrei na UERJ, né, enfim, nesse contexto, estudando no turno da noite, que era o turno que concentrava os cotistas. Os Aham. não cotistas que estavam estudando lá, no turno da noite na época, geralmente é porque não tinham conseguido nota para ir para o turno da manhã. Uhum. E a grande maioria das pessoas que estavam ali, né, até pelo perfil da UERJ, eram de pessoas que queriam fazer concurso público. E os próprios professores que davam aula para gente, a grande maioria era de gente que tinha algum tipo de cargo público, que era procurador, que era juiz, Sim. que era Bem, promotor. bem Quer comum dizer, nas universidades públicas, né? A gente ter bastante contato, assim, com pessoas que têm cargos públicos, né? Uhum. e eu só fui ver a advocacia privada como uma possibilidade quando eu comecei efetivamente a estagiar. Aham. Por quê? Meu primeiro estágio foi na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Quer dizer, ok, um estágio público, mas o defensor nada mais é que um advogado que advoga para quem não tem dinheiro para pagar por um advogado. Sim. Eu comecei a estagiar isso no segundo período da faculdade, segundo, terceiro. Foi de segundo, terceiro, na verdade. E eu estagiava numa vara de família. Aham. E é muito interessante você ter a possibilidade de você estagiar numa vara de família, porque você aprende muito sobre o ser humano. Boa. Ai, gente, desculpa. Saúde. Gente, a Ana tá com uma voz um pouquinho Pó- ruim hoje. É bom que eu tô falando pra caramba, tô poupando a voz dela. Tô aqui no meu Mas, pozinho, tá me recuperando. então, eu descobri que eu gostava de advogar na defensoria pública.
Ah, que Defensoria bacana. pública é Aham. você, enfim, basicamente tá ali lidando com clientes, só que no teu caso o cliente é um cliente hipossuficiente, que vê Sim. você como a tábua de salvação da vida dele, porque ele não Aham. tem mais a quem recorrer. Uhum. Além disso, você está ali muitas vezes defendendo teses difíceis. Tendo que ser criativo não só na tese jurídica, mas no trato com o cliente. Porque, assim, vara de família, eu advogava não só para as crianças que estavam ali indo pedir alimentos, né? No caso, representados pelas suas mães. Sim. Mas também para os pais que não queriam pagar R$ 1 de alimentos, alegando que a mulher ia esbanjar os R$ 200, Nossa. É, né, no vai salão de beleza. na Porque Ralph aqui, Lauren fazer compras, né? pois é, né? Porque você super sustenta uma criança com R$ 200, É, né? sim. Já não sustentava naquela época, que dirá agora. Então, foi na Defensoria Pública que eu resolvi que eu queria divulgar. Legal. Então, é, eu fiquei 1 ano de Defensoria Pública, só que era um estágio que não era pago. E na Aham. época eu estava vivendo das economias que eu tinha feito. Na época que eu trabalhava com eletrônica, que como eu te contei, eu fiz um curso técnico e eu cheguei a trabalhar com eletrônica, Uhum. trabalhando com manutenção de aparelho auditivo. Nossa, bem específico, né? É uma coisa muito. Bem nada a ver, bem aleatória. E Aham. aí eu precisava ir para um estágio remunerado. Aí, na defensoria, eu saí para o INSS. Eu odiei trabalhar no INSS. Trabalhei só 1 mês no INSS. Foi aí que eu Aham. realmente vi que eu não tinha a menor vocação para estar em cargo público. Cargo público não era o meu rolê. Sim. A União faz muita E aí besteira. tinha gostado de advogar e viu que não queria mais cargo público, né? Legal. Isso. E aí eu fui do INSS para o Siqueira Castro, trabalhar no contencioso do Siqueira Castro, que foi assim uma prova de fogo tremenda, porque eu tinha vindo já de um contencioso de 1 ano de defensoria pública, mas a DP na vara de família, você faz uma defesa que é muito mais emocional do que técnica, né? Porque vara de família. Sim. No Siqueira Castro, eu estava lidando com interesses empresariais. Eu não estava lidando com briga por causa de R$ 200 de alimentos. E foi uma prova de fogo muito grande. Mas eu encontrei, assim, eu encontrei pessoas ruins lá, que a gente sempre encontra na vida, eu encontrei pessoas muito Todos, boas, todos os das quais lugares, eu né? gostaria de Sim. falar. Eu Sim. tive a oportunidade de conhecer pessoas que me inspiraram muito a ser quem eu sou hoje como advogada, Show. que são o Hugo Filardi, o Fábio Korenblum e o Gustavo Gomes, que são até hoje sócios do Siqueira Castro, são todos formados, são todos com mestrado em processo civil. Uhum. E na época que eu fui estagiária deles, eles estavam fazendo o mestrado de processo civil na PUC, de São Paulo, em diferentes fases. E eles me botaram para estudar processo civil assim na veia. E Aham. é por isso que até hoje eu sou essa pessoa, digamos assim, multidisciplinar dentro da PI, né? Eu sou pessoa que, se Sim. você for ver a descrição do meu perfil, processo civil, Sim. é, Mas aí no Siqueira Castro, então, você começou com processo civil, né? E aí depois, sim. como que você chegou em PI? Dentro do Siqueira Castro mesmo? Não, eu fiquei 3 anos no Siqueira Castro. Aham. E chegou um momento de Siqueira Castro que eu estava, como é que eu vou te falar, desestimulada, Uhum. porque eu gosto de ser desafiada. E Uhum. eu não estava vendo nada mais assim, novo, desafiador dentro do que eu estava fazendo. Eu estava no 7º para o 8º período da faculdade. Eu não estava me sentindo desafiada dentro daquilo que eu fazia. E eu estava vendo que, por uma série de questões, eu teria dificuldade de progredir na carreira ali dentro do Siqueira Castro. Aham. Eu não progrediria da forma, digamos assim, que eu gostaria.
com a rapidez e com a profundidade. Uhum. Porque era um contencioso, digamos assim, clínica geral, não tinha especialização dentro do contencioso. E eu resolvi, então, buscar vaga de estágios em locais que eu pudesse crescer, que eu pudesse ser efetivada, mas que também me dessem uma especialização. Foi aí que eu vi anunciado no grupo de e-mail da minha turma da UERJ uma vaga na Monza em Leonardos. Uhum. E eu resolvi aplicar e tal, porque eu achei que podia ser uma boa. Eu não sabia muita coisa de PI na época. Eu tinha visto um pouquinho de PI em direito Uhum. comercial, porque o José Carlos Vaz e Dias foi um professor de direito comercial na UERJ, na obrigatória de direito comercial. Aham. Mas eu tinha, sei lá, 2 aulas de direito comercial voltadas para PI. E eu apliquei, na época fui entrevistada pelo Rafael Lacaz, que estava aqui, não sei se ele voltou, porque a nossa live foi e voltou várias vezes, caiu, Ah, ele infelizmente. tava assistindo a gente? Ele Legal. estava. E o Rafael, ele me entrevistou e acabou me contratando, e foi aí que eu entrei no mundo da PI. A vaga era para ser estagiária dele e da Aham. Gabriela Muniz Pinto, que hoje em dia está na Microsoft. Aham. A Gabriela fazia mais administrativo de PI e o Rafael fazia o contencioso, né? O Uhum. contencioso estava concentrado nele. Então, eu passei a ser estagiária dos dois e eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer muita gente bacana dentro da Monsen, não só dentro daquele grupo que eu trabalhava, que era o Rafael, a Gabriela, Roberta Mendes, que hoje em dia não está mais na área, o time de paralegais que a gente tinha, a Teresa Cury, que era advogada de contratos, mas também gente que estava em outras equipes da Monsen fazendo outras coisas, como o Jardalac, que hoje em dia é sócio da Lix, Rodrigo Uhum. Cid, que tem o escritório dele, o Edson Souza, que está na Bahia, a Viviane Kunizawa, que está hoje no Lix, o Anderson Ribeiro, que depois voltou para minha vida profissional também, vou falar um pouquinho depois. Então, eu conheci muita gente bacana, né? Doutor Luiz Leonardo, claro, já ia esquecer, doutor Luiz. O Que doutor Luiz, legal. muita gente morria de medo dele, porque ele era muito bravo, muito Hum. rígido. Mas eu tive algumas interações com ele, mesmo não sendo da equipe, e foram interações muito interessantes. Ele era e né? Ele está vivo ainda. Um advogado muito completo, sabe? Do ponto de vista técnico. E, assim, os clientes adoravam o Dr. Ruiz. E o Aham. Rafael me ensinou muito como, enfim, lidar com o cliente, como tratar um cliente, é, o que um cliente espera de um advogado. Eu aprendi muito isso com o Rafael. O Rafael foi, Aham. assim, muito importante nessa parte, né? Aham. E aí Ah, fui que bacana. efetivada na Monsen. Uhum. Depois a Monsen passou por uma reorganização, né? Que um pedaço da Monsen virou Cajná e outros pedaços viraram outros escritórios. Aham. E eu fiquei lá, enfim, até o dezembro do ano passado. E de 2008 até 2016 no Rio, de 2016 a 2021 em São Paulo. Entendi. Ah, então, tipo, o único lugar assim que você trabalhou de PI foi a Monsen Leonardo, que depois separou e ficou com as Nas Leonardos. E aí você fez toda a sua carreira de PI até então no escritório. Isso, eu sempre Que tive bacana. experiência dentro de escritório. Que bacana, muito legal. Nossa, longa jornada, né? E realmente, né, você tinha comentado que tinha escolhido a UERJ super reconhecida, né? Uma universidade super gabaritada, bem bacana. E aí, na época, assim, quando você começou seu estágio lá, quais eram as maiores dificuldades, assim, que você achava como mulher e tal, no espaço de trabalho? O que que você via? O que eu via na época, a realidade na época era muito distante do que é agora. Não tinha em marcas, não tinha patentes, era em papel.
Ah, A grande dificuldade era que o NPI era uma bagunça, muito maior do sim. que é hoje. O Aham, NPI melhorou muito, gente. Quem é novo na área, assim, vocês não têm noção do que era o NPI. aham, E além disso, né, era a questão do inglês. A Monson Leonards, ela tinha como core, né, ali de clientes estrangeiros. Não é que eu não sim. tivesse inglês, eu tinha inglês, mas não inglês no nível que a vaga requeria. Aham, E eu tive que correr muito atrás do inglês. Muito. E assim que eu consegui, eu contratei um professor particular de inglês para melhorar o meu inglês falado. Porque inglês falado na PI também é essencial. A galera acha que, assim, que só ficar trocando e-mailzinho e tal. Não. Para você evoluir na carreira, você precisa saber falar e conversar em inglês efetivamente. e falar sobre o tema, sobre temas específicos profissionais, não é um the books on the table, né? Não, não é aquele inglês de game ou de assistir Friends que o pessoal acha que é. Então, eu tive que correr muito atrás disso. E no que você Uhum, perguntou do ser mulher, eu acho que, assim, existia um paradigma naquela época que, infelizmente, se repete hoje, uhum. e é achar que as mulheres elas têm que ficar confinadas a fashion law, né? Ah, sim, que é Nada coisa de contra quem faz assim, fashion life law, tá, science, e gente? patentes, homens, e fashion law, direitos autorais, mulheres, tipo uma coisa assim. Aham, Exatamente. Não, assim, nada contra quem faz fashion law e tal, mas, assim, eu acho que você pode fazer qualquer coisa que você se propuser a fazer, se você, assim, se dedicar e correr atrás e etc. Você não aham. precisa se limitar a uma área específica do direito por conta do seu gênero, Sim. né? É um pouco da diferenciação que a gente vê, assim, de ambientes que envolvem engenharia, né? Que eu acho que tem um pouco do que a gente vê, né, na área de propriedade industrial, patentes e tal. Acho que reflete um pouco essas mesmas dificuldades, né? E quando você vai para o contencioso, as pessoas acham que mulher só pode fazer contencioso de marca, né? Contencioso de patente, né? Parece que, assim, o neurônio que faz marca não é o Não mesmo pode neurônio que faz pensar. patente, né? Ótimo. Aham. Porque você Sim. tem muitas mulheres na PI como técnicas de patente, né? Uhum. Especialmente na área de life sciences. Você não vai ter tanto, por exemplo, em áreas de engenharia. Mas life Sim. sciences, que é química, farmácia, biologia, você tem mulheres. Aham. Só que o que acontece é que elas acabam sendo só técnicas, ali elas não trabalham no contencioso, não fazem o contencioso, e parece que o contencioso é uma área também proibida para as mulheres, né? E é muito engraçado isso, porque eu vi aquele compilado que você fez, né? Da quantidade Ah, de mas mulheres que são sim. ranqueadas, né, no Leaders League e tal, etc. E se você for bem contencioso, né, a quantidade de mulheres é muito inferior à dos homens. E não é porque não tem a mulher fazendo contencioso, óbvio que tem. Mas porque, sei lá, né, parece que mulher tem que ser Você acha que é fofinha, falar baixinho. você acha que o contencioso de PI é um lugar de mais prestígio e aí acaba que esses espaços são mais ocupados por homens? Eu acho que, na verdade, não é questão de prestígio. Eu acho que é uma questão de que, na nossa cultura brasileira, que já é uma cultura que é não confrontacional, e se espera que a mulher seja menos confrontacional ainda. Então, é como se a mulher não tivesse um estímulo necessário ao contencioso, que é a capacidade do confronto, de você se colocar, né? Vixe, Eu acho que é isso. porque não conhece a gente, né? Então, assim, é muito engraçado, né? E, assim, acho que isso, por exemplo, de certa forma, é refletido nos tribunais. Se você for ver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem pouquíssimas mulheres embargadoras. Sim. Pouquíssimas. As câmaras reservadas de direito empresarial atualmente não tem nenhuma mulher. Uhum.
Então, assim, é bem complexo. Sim, super. E se você pudesse se encontrar no passado, nessa época que você estava entrando no Monza, em Leonardo, assim, o que que você falaria para você mesmo no início da sua carreira? Ah, acho que várias coisas. Primeiro, corra atrás do seu inglês o mais rápido possível. Eu acho que eu teria a mesma coisa a dizer para mim. Assim, até eu fiz inglês, né? Eu fiz na adolescência, assim, CCAA e tal. Mas quando eu fui para a faculdade, eu dei uma parada, porque nas matérias comuns, né, direito civil e tal, a gente não usa muito, né? Então eu parei na faculdade, aí eu senti que eu perdi um pouco, sabe? Aí depois aí fiquei daquele vai e volta, vai e volta. Mas agora que eu fiquei na INTA, né, só falando inglês, espanhol, nossa, precisa muito, assim, principalmente conversação, né? Você sustentar um diálogo super difícil. E eu falaria mais duas coisas, se você me permitir, bem rápido, tá? Eu tô Claro, tentando até falar bastante para poupar a sua voz. A gente tá até claro, não, fica super à vontade. correndo algumas perguntas que a gente tinha combinado, mas eu acho que os outros dois conselhos seriam: não tenha medo de botar a sua cara no sol. Eu acho que tudo que eu conquistei na minha carreira foi porque eu fui lá, dei a cara a tapa Aham, e me propus a fazer algo em que eu estava me expondo. sim. E isso inclui a vinda para São Paulo, porque eu não vim para São Paulo num contexto assim tranquilo, eu vim num contexto que, tipo assim, eu estava vendo que não tinha muito espaço para o meu trabalho no Rio de Janeiro. Surgiu uma Aham, vaga em São Paulo, dentro da Casnara mesmo. E eu fui meio sem certeza de uhum, se eu, enfim, daria certo na cidade de São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu, na época fazia muito mais entretenimento e bens de consumo do que life science, calhou de ser a época que o Anderson Ribeiro, que eu já conhecia da Cosmonsen, tinha ido fazer mestrado em Portugal e depois na Inglaterra, tinha voltado para o Brasil para ser sócio da Letícia Prevedel. uhum, Ele estava saindo do Provedel, que tinha sido incorporado pelo Souto Correia, para Casnar, para abrir a área de Life Sciences, regulatória de Life Sciences da Casnar. E eu sabendo que ele fazia Life Science, eu fui lá e, na cara de pau, perguntei para ele se a gente podia trabalhar junto. uhum. E eu dizia que entendia que regulatório era diferente de PI, que a minha função dentro da equipe deles não seria fazer Anvisa, mas que Sim. eu queria ter a oportunidade de trabalhar com ele. Ele foi e me deu essa oportunidade, eu sou imensamente grata a ele. E trabalhar com ele me deu muita confiança para me expor mais em associação. Aí nessa época, eu morrendo de vergonha, comecei a sondar as SPI, se eu podia fazer alguma coisa dentro das SPI. Aí foi a época que o Rodrigo Gomes Pinheiro estava saindo da RIT para Brasília e abriu uma vaga, né, de coordenador desse núcleo de solução de litígios, que ele coordenava junto com o João Cunha. E ele me indicou para a vaga. E o João me acolheu muito bem. E desde então eu estou nessa vaga da SPI. E a terceira lição, se você me permitir bem rápido, que eu falaria para a Aline, que entrou na Monsen, cultive suas relações profissionais. E quando eu falo relações, não só com cliente, mas também com concorrente. Porque a nossa área é muito pequena. Uhum. Se tem uma coisa que não cabe na nossa área, é ego. E muitas das melhores oportunidades que surgiram na minha vida vieram até de concorrentes, né? Como eu estava te falando. O Rodrigo me dando essa oportunidade na SPI, saindo do RIP. O João, que me acolheu na SPI. A Neide, que também me acolheu. Não posso esquecer de falar da Neide Bueno. Uhum.
Ah, dentro da BPI, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Roberta Arantes e a Daniel na coordenação da Comissão Internacional. A Roberta sempre foi muito parceira, a Roberta sempre deu muito espaço para o meu trabalho. A gente foi uma dupla muito bacana na BPI. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez. Então, é isso. Show. Acho que se fosse eu também, eu daria os mesmos conselhos, mas eu acho que eu sempre cultivei bastante. Agora que na INTA ficou muito claro, assim, tipo, que eu transito em todos os lugares, sabe? E até vou te confessar que até, claro, a gente acaba tendo algum atrito com algum colega, até por, né, às vezes casos que são conflitantes e tal. Mas algumas pessoas levam pro lado pessoal, assim, né? E aí, tipo, algumas pessoas, tipo, fingem que não te veem, assim, passam por você e fingem que não te veem. E super, assim, não vou criticar, talvez a pessoa não esteja se sentindo confortável, né? Mas não vejo nenhum problema, assim, claro, a não ser que a pessoa tenha feito alguma coisa realmente, né, passado a perna, assim, questões de caráter e tal. Mas âmbito profissional, acho que faz parte, né, de ter divergências e opiniões e pontos de vista diferentes. Mas a questão do inglês, acho que eu super daria também, assim. Tô tentando correr atrás agora na INTA, senti super falta, principalmente para conversação, né? E bacana. Ó, galera, super dicas aí para quem tá começando a carreira. Às vezes a gente tem bastante pessoal que tá começando na área de PI também, então vamos aprender com as que já se estabeleceram aí super bem, super bem cedidas. E aí, como que foi, assim, né, essa questão da Cambridge? Que momento que você pensou em ir, né, o escritório ajudou? Como que foi? Não, uma coisa totalmente independente que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre tive vontade de fazer mestrado. Só que eu achava que mestrado no exterior era uma coisa que era, assim, inalcançável para mim, que não vinha de família de dinheiro. Porque no Sim, exterior você tem total. que pagar para estudar. Claro. E não é Sim. pouco que você paga, né? Ah, você paga quase que um preço de um apartamento, dependendo do preço onde você vai. Sim. E na época que eu terminei a faculdade de Direito, eu logo em seguida emendei uma especialização na PUC do Rio, onde eu conheci o Denis Borges Barbosa. Aham. O Denis foi professor. E o Denis, ele fez LLM no exterior, numa época que ninguém fazia. Ele estudou em Colômbia nos anos 80. E o Denis, ele me deu super força para estudar no exterior. E ele falou que me daria uma carta de recomendação caso eu quisesse para estudar no exterior. E eu fiquei meio assim, então, não sei o que. Conversei com algumas pessoas que eu conhecia da Monsen, com a Gabriela, que tinha sido minha chefe. A Gabriela, na época, estava já de saída, na época, para a GE. Conversei com a Viviane Yumi Kunizawa, que tinha feito a Max Planck na Alemanha. E conversei com o Edson Souza. E o Edson tinha feito mestrado na Inglaterra. E ele falou, cara, você tem que... Eu tenho que ir para Inglaterra, vai ser muito maneiro para você e tal. Eu fui com uma bolsa chamada Chevening. Procura saber da bolsa e tal. E, enfim, Sim. eu corri atrás de estudar fora do Brasil muito por conta dessa galera que foi e me deu força. Eu sou eternamente grata ao Edson e ao Denis por terem me dado as cartas de recomendação. Sim. Então, eu, na época, pesquisei e tal. Eu tinha pensado inicialmente em aplicar para Portugal, para Inglaterra e para Alemanha. Só que no ano que eu fui aplicar, a Alemanha não estava dando bolsa. E, assim, a Max Planck, que é em Munique, que é para onde eu queria ir, embora ela não seja especialmente caro, viver em Munique é muito caro. E Aham. eu não tinha dinheiro, ia ter dinheiro para morar em Munique. E isso já cortou a Alemanha da lista de Sim. possibilidades. E então eu passei a focar em Portugal e na Inglaterra. Só que assim, eu cheguei à conclusão que Portugal não ia me dar os skills que eu queria, que era a possibilidade de lidar com um ambiente multicultural,
porque em Portugal, basicamente, os alunos são portugueses e brasileiros, cada Sim, língua. sim, Então, eu falei, não, vou focar na Inglaterra. Na época, o Denis, antes de eu aplicar, tinha até falado com a Ascensão, que era vivo, né? Se a Ascensão sim, iria aceitar minha... Sem eu saber como era o Denis. sim. O Denis era uma pessoa Aham, muito generosa. E eu apliquei para Inglaterra, apliquei para LSE, para London School of Economics, apliquei para Oxford, apliquei para Cambridge. Eu fui aceita na LSE e em Cambridge. Só que Cambridge, eu recebi uma que eles chamam de oferta condicional, uhum. né? Que eu precisava melhorar minha nota de inglês. Eu tinha um Ah, mês para melhorar minha nota no IELTS olha só. para conseguir entrar em Cambridge. E olha, eu acho que eu nunca estudei tanto inglês na minha vida. Fiz de novo o IELTS, morri numa fortuna que é o IELTS, mas Aham, consegui a nota que eu precisava e consegui ir para Cambridge. E o processo da bolsa correu paralelo. O processo da bolsa demora um ano inteiro. aham. Eu apliquei para a bolsa em novembro de 2013. O resultado saiu no meio da Copa do Mundo de 2014, em julho de 2014. E Mas você já estava frequentando a Cambridge, não? não, que as aulas começam em setembro, outubro. Eu Sim, estava no limite para conseguir entrar em para se Cambridge. Eu estava organizar me para ir, cobrando né? que, ó, Aham. eu preciso que você pague. Sim, claro. E não era pouco dinheiro, Sim. Você só mas iria se tivesse a bolsa, né? basicamente isso. E, enfim, aí eu consegui a bolsa e eu fui para Cambridge, eu escolhi para Cambridge e não para LSE, porque em Cambridge eu teria a oportunidade de viver o que eles chamam de esquema de college, né? Que nem casinha do Harry Potter. Aham, você Né? Que moraria você fica na numa universidade. casa em que você convive com pessoas que estão fazendo cursos que não são necessariamente os seus, com uma experiência muito bacana Nossa, incrível, né? e que você só vai viver em Cambridge, em Oxford, ou nas universidades antigas da Escócia, que são a St. Andrews e a Aberdeen, né? Edimburgo, que é uma universidade mais recente, por exemplo, não tem um esquema de college. Aham. Então, foi muito bacana a experiência de estudar em Cambridge, de viver aquilo. Eu acho que foi uma experiência muito rica viver uma universidade tão antiga, uma universidade que foi fundada no século XIII, mas que Aham. conseguiu se modernizar e se manter. E, ao mesmo tempo, ter esse ambiente multicultural e ter o ambiente da Bolsa, que essa Bolsa do governo do Reino Unido, ela promove vários encontros ao longo do um ano que você passa lá fazendo mestrado, para você conhecer bolsistas do mundo inteiro. Então, eu fiz várias amizades Ah, com gente bacana. do mundo inteiro até hoje. Depois, talvez amanhã, não hoje, mas depois que acabar a live, eu vou postar uma foto no meu perfil, no Aham. Peito Aline Ferreira, com um compilado de fotos do meu ano do mestrado, para você ver que é realmente gente do mundo inteiro. Eu tive a Show. oportunidade de fazer amizade com gente de Índia, Camboja, ah, Egito, Iêmen, Uhum. etc., por conta da bolsa. Nossa, que show. E aí você foi para estudar histórico de PI? Não, eu fui para estudar o meu LLM em Direito da Propriedade Intelectual. E dentro de Cambridge, quando você chega para o mestrado, é bem solto. Você tem uma semana para escolher que matérias você quer fazer dentro da linha de pesquisa que você escolher. Você tem que escolher uma linha de pesquisa dentro da faculdade de Direito. E você também tem uma semana depois que você escolhe para apresentar o seu projeto de pesquisa se você for fazer dissertação. Você tem a opção de não fazer dissertação. Nossa. Eu escolhi fazer dissertação e escolhi fazer História do Direito porque a Universidade de Cambridge ela oferece essa matéria, História do Direito, que não é comum de ter em outros mestrados. E Aham. eu achei interessante porque
vindo de um país periférico, eu achei uma oportunidade de mergulhar em sistemas de TI mais maduros. Sim. E, além disso, dentro do mestrado de TI em Cambridge, você pode seguir a linha de direito comercial ou a linha de direito internacional. Como Cambridge é muito conhecida por direito internacional, é o carro-chefe da faculdade de direito, eu escolhi fazer direito internacional. Uhum. E eu fiz as cadeiras, né, como inscrita de História do Direito, de Propriedade Intelectual, Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Competition Law, né, que seria a Antitrust, né, Uhum. que é na cadeira de Direito Comercial, e Law and Information, que é uma matéria de Direito inglês, que era a matéria de Common Law, Uhum. Uhum. que estudava a evolução da proteção do segredo de negócio e do direito à privacidade no direito inglês, desde a época de que, enfim, que era common law pura até depois da entrada deles na União Europeia. Ah, que show. Bacana. Então, relacionando bastante história com direito internacional, foi a sua pesquisa. Qual que foi o tema da sua dissertação? Eu sou muito louca, né? Então, não satisfeita em fazer mestrado numa outra língua, eu resolvi fazer não só uma dissertação obrigatória, que eu fiz sobre a história da entrada do Brasil na Convenção da União de Berna, porque o Brasil participa de todas as discussões, né, Aham. que levaram à primeira versão da Convenção da União de Berna, mas só vai entrar em 1922. Então, eu fui estudar o porquê disso. Que show. Mas eu fiz um que eles chamam de mini paper, summative paper, em biodiversidade. Naquela época, a nossa lei da biodiversidade, a lei brasileira, era um projeto de lei, então eu fui estudar esse projeto de lei à luz da Convenção da Diversidade Biológica, que é a convenção que foi Uhum. assinada na época 92 e que dá base à nossa lei da biodiversidade. Ou seja, Ah, que show. eu fiz na verdade, duas dissertações sobre temas que não tinham nada a ver entre si, Sim. com Aham. duas orientadoras diferentes, Sim. tendo como orientadora na dissertação em si a Catherine Saville, que era uma professora de direito autoral inglesa, e para biodiversidade o Henning Gross-Gruskan, que era um alemão, professor de direito internacional. E eu hoje penso que eu fui muito louca, muito corajosa, mas no final do dia deu certo. Uhum. E eu consegui passar, né? Eu tinha tanto medo de não passar que na época em Cambridge, né, isso acabou por causa do GDPR, mas até a entrada em vigor do GDPR, em Cambridge, as notas de todos os alunos eram publicadas no meio da rua, para quem quisesse ver. Nossa, que exposição. Com o nome, né, e a nota final que você tinha tirado. E na Inglaterra, não sei se você sabe disso, mas a avaliação é comparativa. Você pode ter ido muito bem na prova, Aham. mas se algum coleguinha foi melhor, a sua nota essa prova vai ser despontuada. Interessante, O, avaliação, diferente. e tem um ranking de alunos, do melhor para o pior. Sim, E os melhores ganham prêmios, e, sim. enfim. E os piores ficam ali expostos no mural. Então, a divulgação das notas em Cambridge era conhecida como fame or shame, ou seja, fama ou vergonha. Eu tava com tanto medo da minha nota E que aí, eu não fui ver. você ficou indo bem colocado? Se não ficou, não precisa, a gente pode pular para a próxima pergunta. Não, não, eu falo. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não fui ver a minha nota quando saiu. Eita! E eu morava com os alemães, né? E os alemães, dois deles faziam também mestrado, esse mesmo mestrado que eu, mas não em PI, eles faziam em direito comercial. Aham. E eles foram ver as notas e foram curiosos, né? E alemães, muito metódicos, foram não só ver minha nota, como eles tabularam todos os alunos do primeiro ao último, com as notas. Uhum. E para tristeza deles, né? Porque alemão é muito competitivo também, eu fiquei ali bem. Eu tirei, você tem, né, na Inglaterra, as notas são diferentes, né?
É First, Upper Second Class, o 2.1, Lower Second Class, que é o 2.2, Third Aham. e Pass. Pass é a maior vergonha que você pode passar na sua vida. É que te deixaram passar por misericórdia. Você não tinha Nossa. nota, mas deixaram você passar. E para um aluno ser considerado minimamente decente, ele tem que tirar o Upper Second Class, o 2.1. Sim. E dependendo do que você quer fazer na Inglaterra como advogado, se você não tirou 2.1, você não consegue nem estágio. Nossa, bom saber, né? Ó. E eu consegui o 2.1. Uau, parabéns. Então, Congratulations. Para a foi. tristeza dos seus amigos alemães que também estavam, né? Não, que assim, né? Imagina, eu cheguei lá com o inglês com muito sotaque, morrendo de vergonha de falar, me sentindo assim, muito desafiada, né? Porque o nível dos alunos é muito alto. Aham. Eu cheguei com a responsabilidade de estar com uma bolsa muito prestigiosa, para você ter uma ideia. No ano que eu ganhei a bolsa Tiveren, no Brasil, só 26 pessoas contando comigo ganharam a bolsa. É muito pouca gente. Sim, no mundo, né? Deve vir alunos do mundo inteiro, né? Se você considerar pessoas do mundo inteiro, naquele ano, no mundo inteiro, Sim, mais ou menos 200 pessoas ganharam a bolsa. Não é sim, nada. sim. E então tinha essa questão toda da autocobrança também, né? E acabou que deu certo, assim. Eu me lembro que assim que eu soube minha nota, eu contei pro Denis. O Denis era vivo ainda. E eu falei, ai, Denis, eu não consegui o first, me sentindo uma porcaria e tal. Ele, Aline, meu Deus, a nota tá ótima, não sei mais o quê. Tenho muito orgulho da nota que você conseguiu tirar. Aham. E foi bem interessante. Que show, que legal saber os bastidores, né? Porque às vezes chega, a pessoa só vê o título, né? Ah, Cambridge, não sabe como foi batalhar, chegar até lá, que não é fácil, que é super concorrido, que inclusive tem um ranking de notas, né? Então, poxa, que é avaliado o contexto de todos os alunos e não a experiência pessoal de cada um. Nossa, muito legal, Aline. Poxa, um dia vamos marcar que eu penso, né, em fazer um mestrado. É bom fazer fora, justamente para ter essa riqueza, né, de conhecimento de outros colegas, ainda mais a gente que trabalha com PI, que super trabalha com essa questão de internacional. Adorei saber sua experiência. Vamos, já que a gente já está se encaminhando um pouco para o final, assim, vamos para aquelas perguntas que são mais breves e eventualmente abrir também para se alguém quiser perguntar, né, alguma coisa. Quais os temas quentes? Eu vejo que você está envolvida com várias pesquisas recentes, assim. Quais os temas quentes que você acha que é de PI no momento, assim, que você acha que é interessante as pessoas focarem? Eu acho que uma coisa que está muito em moda é o metaverso, né? Tá todo mundo falando de Sim. metaverso, metaverso, metaverso. Eu acho que tem um pouco de hype nisso, nem tudo vai se concretizar, sabe? Mas eu acho que é, assim, interessante, que vale a pena as pessoas estudarem, mas procurarem conhecimento com quem efetivamente, enfim, entende do que está falando, né? Porque agora todo mundo virou especialista em metaverso E NFT, né? e NFT, né? Não, parece que eu Sim, vou abrir sim, minha geladeira e vai vir gente falando de NFT. sim, exatamente. Isso é uma coisa. Eu acho que um tema que está sempre aí em voga é a transformação digital de um modo geral. E transformação digital em diferentes setores tem diferentes características. E aí um toque para quem é da área. Se você puder focar a sua carreira em clientes de um determinado setor, é interessante, porque cada setor tem as suas dores, as suas necessidades. E se você consegue, de alguma forma, entender bem, ler bem o setor, você tem melhores chances de, enfim, ter uma carteira interessante de clientes. Uhum, E eu acho que uma coisa também que, enfim, vai cada vez mais crescer e se desenvolver aqui no Brasil de um modo geral, privacidade. Eu sei que agora todo mundo virou também especialista em privacidade, né? Que nem sim, virou depois da especialista em LGBT, NFT. né? Mas
eu acho que esse é um assunto que desperta muito interesse e que, ainda que você não vire especialista, é interessante você saber um pouquinho, né? Sim. Esse matéria que eu fiz no mestrado de Law and Information tinha também, obviamente, na época, a diretiva de privacidade, que depois foi substituída pela GDPR. Uhum, uhum. Então, eu não sou especialista, assim, uau, no detalhe profundo em direito de privacidade, mas eu estudei a matéria, tenho uma noção geral sobre o assunto e eu Uhum. entendo que é bem interessante. Ah, show, viu, galera? Fiquem ligados aí, os temas quentes que a doutora Aline nos referenciou. E Aline, um livro que você acha que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não, você que escolhe, se você indicaria. Olha, eu leio bastante, então, assim, se eu fosse indicar livros da área, eu acho que o livro fundamental da área é o Tratado do Denis. E fora da área, eu acho que, assim, infelizmente a galera da área acaba não lendo muita literatura, não lendo muita não ficção que não seja de direito, Sim, total. lendo coisas não técnicas. Se eu pudesse falar para as pessoas lerem alguma coisa, eu diria ler os clássicos. Esse ano eu reli a Metamorfose do Kafka. Aham. Eu acho que é um livro muito bacana para você entender a condição humana. Uhum. Eu acho muito bacana também a ler a Hannah Arendt, falando de condição humana. E Super. eu acho que vale super a pena ler o Eichmann em Jerusalém. Total, aham. Muito bom. Esse eu já li. E, e de literatura, eu gostei muito do último livro que eu terminei de ler, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Leiam mulheres, gente. Leiam É mulheres verdade. brasileiras, se possível. Tem várias maravilhosas. Tem a Boa. Conceição Evaristo, tem a Carla Madeira, tem a Natália Timmerman, tem a Tatiana Salem Levi. Tem, enfim, uma infinidade de mulheres incríveis para vocês lerem. Total, legal. Gostei que você indicou mulheres. Gosto muito da Hannah Arendt também. Esse livro em específico eu precisei ler para uma seleção de mestrado que eu participei, achei incrível, assim. E tem um filme também, né? Bem, acho que bem na época, assim, que eu estava lendo o livro, lançaram o filme e achei fantástico também. Era ficção. Uhum. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento. É assim, perguntas bem difíceis, né? Você que é fã de livro, um livro, né? Tipo, a gente nem consegue às vezes. Então, uma frase assim que você acha que te define. Eu não diria uma frase, mas eu diria uma palavra: resiliência. Nada que eu consegui na Resiliência. minha carreira veio fácil. A vaga no mestrado não veio fácil. A, a bolsa do mestrado não veio fácil. Sim. A transição para São Paulo não foi fácil. A transição para Life Sciences não foi fácil. Eu agora estou no meio de uma outra transição É verdade. enfim, de ter saído do escritório e tá. Eu estou numa fase que eu estou vendo se eu vou para a empresa, se eu monto uma consultoria minha. Então, se fosse uma frase que para definir, talvez seja se joga. Eu sempre me joguei nas coisas. Joga. Eu sempre fui muito corajosa Aham. nas minhas escolhas. Mas em uma palavra seria resiliência. Show. Bacana. E uma mulher que te inspira, pode ser da área ou não. Já que a gente quer falar de mulheres, né? Uma mulher que me inspira com certeza é Elizabeth Kasnar. Tô super querendo chamar ela também para o nosso projeto para entrevistá-la. Ela é muito discreta. Ela odeia aparecer, que é uma das coisas que eu acho sensacional nela, porque a gente está numa área que tem tanto pavão e tem alguém do Total. porte dela que é super low profile, que trata todo mundo muito bem, muito educada, muito gentil, que não fica criando rivalidades inúteis, e Sim. que é extremamente generosa com quem está chegando, entrando na área, é humilde. Aham. Sabe? Ela não acha que ela sabe tudo, ela tá sempre estudando, sempre correndo atrás. E ela é uma pessoa que consegue fazer uma coisa que é extremamente difícil, que é liderar pelo exemplo.
É muito difícil Show, liderar, por exemplo. show. Ela é aquela pessoa que você Nosso olha maior e você fala, eu, desafio. eu quero ser essa pessoa. Que show. Pô, agora eu tô com mais vontade ainda de chamar ela. Que é o nosso desafio diário, né? Liderar, assim, principalmente para quem tem escritório e tal, é liderar pelo Uhum, exemplo. Assim, você evolui muito, né? Porque é isso, você é um compromisso que você tem, não só com você, mas com sua equipe, né? Com seu negócio. com Que certeza. show. Mas então tá, Aline, nossa, adorei. Vamos ver se. E aí, galera, vocês têm alguma pergunta extra para fazer? Ó, entraram algumas pessoas aí na live, interagindo. Boa noite, Jessé. Gessé, desculpa, não sei pronunciar seu nome, talvez. Ó, tem gente entrando, Tá, Tataviana, não Tataviana desconheço, mas é de um hub ela é de um hub de empresas da área de música, assim, ela trabalhava lá nesse hub, ah, aí a gente se conheceu lá, acho que agora ela tá até morando fora do país. se Mas tiver pergunta, estamos aí. isso, se a galera tiver aí. Mas enfim, Aline, nossa, adorei saber mais sobre você, né? Acho que a gente nunca teve uma oportunidade assim para conversar tanto tempo sobre a gente, né? Que às vezes no Sim. ambiente acadêmico a gente acaba falando muito sobre a matéria em si, de propriedade intelectual. E nossa, eu achava incrível suas aulas, assim, você trazia umas fofocas né, tipo da época, assim, eu ficava incrível, né? Isso que é o mais. Ah, tá, voltou pro Brasil. Bem-vinda, então, né? De volta. E e saber, né, justamente a proposta desse projeto é a gente dar a oportunidade para jovens, né, advogadas, que eu me incluo, né, também estou me incluindo, aprender com as já estabelecidas, bem-sucedidas, são referenciais, né, e fomentar o espaço de diálogo entre a gente, né, que foi um pouco do que a gente conversou lá num post que eu te mandei, né, de tipo, às vezes um excesso de confete que a gente vê entre os homens e por que a gente não fazer o mesmo, né? Vamos começar a fazer igual também. Não, mas é o que eu E falei, no curso de processo da SPI, eu tenho muito orgulho de desse ano ser meio a meio. total, Porque total. a gente tem capacidade, a gente tá aí para brilhar também. Estamos aí para brilhar também, estamos aí para ter nosso banner na Nasdaq, né? Em qualquer outro lugar. E sem falar besteira sobre história da PI em Ah, posts gente, por públicos também. favor, né? Instituições de propriedade intelectual. Poxa vida, a gente foi bater agora uma informação, porque para mim, gente, a Aline é uma referência em história da PI. Né? Que às vezes, enfim, você vai produzir um conteúdo para a internet, né? Não é uma tese acadêmica, então você não tem muito tempo para revisar e tal. E aí a gente foi fazer um conteúdo para uma das nossas redes sociais e tava lá: o Brasil é o quarto país a ter lei de patentes no mundo. Eu falei, gente, não faz sentido isso, não faz sentido. Aí eu fui ver com a equipe, vocês revisaram isso, não faz sentido. Não, mas está no site da associação tal. Eu falei, gente, não, mas não faz. Vou falar com quem manja, uma mulher de respeito, bem-sucedida, que estudou em Cambridge, que vai saber me dizer. E dito e feito, né? Realmente não faz nenhum sentido a informação. Não, o Brasil não foi o quarto país a ter lei de patente. Pelo menos antes teve Veneza, Florença, que eram repúblicas na época, né? Aham. Não tinha unificação italiana. Estados Unidos, Inglaterra e França já tinham antes. Sim, é. Então, que pena, né? A gente podia ser uma referência em lei de patentes. Poderia, né? Poderia. Fiquei triste por isso, né? Poderia ser a gente. Mas então tá, Aline, adorei. Adorei nosso papo. Vamos combinar aí um café, né? Agora que a gente já tá passando da pandemia, já tá podendo encontrar os colegas para falar mais, estender mais esse papo. Também queria agradecer o pessoal que ficou até o final aí, né? E o horário, às vezes, a gente já escolheu um horário que também não conflita com outras lives, que a pessoa já chegou em casa, às vezes, já comeu alguma coisinha, já tomou um banho. Às vezes não acaba abarcando, que um colega meu que tem filho falou, eu não consigo, porque essa hora eu tô dando comida para os meus filhos, botando para dormir, e realmente, assim, por isso que a gente acaba disponibilizando depois, né? Convido todos a assistir depois. A gente tem um canal no YouTube que a gente tá lá colocando os vídeos.
e o podcast também no Spotify. Então, para quem não tem oportunidade de assistir, depois fica disponível também, né? Vai ter só aquele corte do começo ali que caiu, mas a gente deixa o material para que outras pessoas também consigam assistir depois. Então tá, gente, uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, Aline, e a gente fica por aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.